Apresentamos neste vídeo o aprofundamento e as sugestões de referências complementares propostas no Manual do Professor da História da Província de Santa Cruz. Esse livro, escrito por Pero de Magalhães Gandavo, foi publicado no ano de 1575 e pode ser lido de duas maneiras. A primeira, como relato de viajante, e a segunda, como a primeira história escrita do Brasil. O relato de Pero de Magalhães Gandavo foi a primeira obra sobre a nossa terra desde a Carta de Pero Vaz de Caminha. Além do mais, é consenso na academia que o livro pode ser considerado também um laudo documental do Brasil do século XVI. Um fato que merece destaque é que o livro para de circular por alguns séculos depois de sua primeira publicação. O próprio nome do autor desaparece das documentações portuguesas, o que até hoje constitui um grande mistério. De todo modo, vale ressaltar que mesmo no momento de sua publicação, o livro teve uma circulação restrita em território português. Uma das hipóteses para o sumiço do livro é que ele continha informações que a coroa portuguesa via como segredos de Estado. No século XIX, o livro é recuperado, reeditado e traduzido para o francês por Henri Ternaux, fazendo com que essa crônica sobre o Brasil ganhasse sobrevida, vindo finalmente a ser conhecida pelo grande público. Essa obra é mais que um documento histórico. Ela tem a função de legitimar a conquista luso-cristã da Nova Terra, com comentários que justificariam a presença portuguesa na região. Um dos destinatários mais importantes desse escrito foi o famoso rei português Dom Sebastião. O livro servia como documento descritivo para o rei e também como manifesto que legitimava a colonização portuguesa nas Américas. Ao mesmo tempo, servia de propaganda para a vinda de portugueses para a colônia. O público-alvo seria um grupo letrado do reino, que apesar do conhecimento restava empobrecido. A obra também servia como convite a investir na empreitada marítima para aqueles com os cofres abastecidos. As pessoas comuns acabavam implicadas na empreitada colonial de outras maneiras, sendo apenas indiretamente envolvidas no resultado propagandístico de Gandavo. Os nativos desta nova terra descoberta são um outro tema explorado pelo autor. Esses nativos são sempre descritos como seres incivilizados, bárbaros e bestiais. A obra de Gandavo não tinha cunho antropológico nem etnográfico. Seu objetivo era legitimar o domínio português na chamada Terra de Santa Cruz. Nela, os indígenas são considerados culpados por atacar os portugueses. Essa acusação ganha intensidade nos capítulos finais, em que o autor dá destaque para o rito indígena da antropofagia. Segundo o texto de Gandavo, o domínio dessas terras, além de legítimo, seria feito para a cristandade e para os varões de Portugal, reiterando a justificativa das navegações. Os títulos dos capítulos têm sempre um tom descritivo. É o que se observa nesse exemplo, de como se descobriu esta província e a razão por que se deve chamar Santa Cruz e não Brasil. Ou ainda neste outro título, em que se descreve o sítio e qualidades desta província. Esses títulos são peculiares e apresentam o que será descrito no capítulo. Esse modo de fazer títulos vai influenciar o barroco no futuro. No capítulo 1, Pero de Magalhães Gandavo faz uma referência à Carta de Pero Vaz de Caminha, a famosa Carta do Descobrimento. Gandavo trabalhou na Torre do Tombo, portanto teve contato direto com o acervo e os documentos importantes daquele período. Gandavo trata a empreitada de Pedro Álvares Cabral como mero acaso, reiterando a história oficial. Pautado pela mentalidade cristã da época, o escritor justifica por que a nova terra deveria ser chamada de Santa Cruz e não Brasil. A narrativa de Gandavo está restrita à costa brasileira, indo do Nordeste para onde hoje é o litoral de São Paulo. Os capítulos 3 e 4 estão voltados para questões mais institucionais e práticas, como caminhos para os portugueses colonizarem as novas terras. Gandavo falará sobre as capitanias hereditárias, seus modos de governança e seus moradores. Os jesuítas e suas reduções também são citados de maneira breve. E a título de propaganda, o autor diz que nas terras brasileiras não há pobres a mendigar como acontece na Europa. No capítulo 5, o que vale ser destacado é a fala de Gandavo sobre as plantas e os mantimentos destas terras, coisas que os europeus não conheciam.
Para ter maior proximidade, Gandavo tentava comparar as frutas que aqui existem com os alimentos consumidos pelos europeus naquele período. Porém, o grande foco de Gandavo na questão alimentícia é a mandioca, que ele tentou comparar com o trigo e o pão que os europeus consumiam. Ao falar sobre a fauna, o autor também faz as referências e comparações necessárias ao interlocutor que se encontra na Europa, visando assim manter uma proximidade. Dessa maneira, deve-se olhar a história da província de Santa Cruz como crônica histórica, um documento para compreender o que foram os primeiros anos da chegada dos portugueses em terras brasileiras. Além do mais, é interessante notar o projeto religioso contido nas empreitadas marítimas e como isso foi crucial para a conquista. Como referências complementares, sugerimos o filme Desmundo e o livro A Muralha, histórias que constroem ficções sobre o Brasil nos tempos da colônia. A viagem ainda não acabou. Indicamos algumas obras para saber mais sobre o universo dos viajantes quinhentistas. O livro Dialética da Colonização, de Alfredo Bose, tem capítulos que vão de Anchieta à indústria cultural. O consagrado pesquisador persegue as formas históricas que enlaçaram colonização, culto e cultura. Leia também A Iniciação à Literatura Brasileira, de Antônio Cândido. Nesse breve livro, um dos maiores críticos literários do país faz um resumo histórico da literatura brasileira, das origens até o século XX. Também leia Visão do Paraíso, de Sérgio Buarque de Holanda. Essa obra inaugurou o ensaísmo sobre o imaginário do colonizador e antecipou a historiografia das mentalidades, ao estudar os mitos que acompanharam as narrativas dos descobrimentos e da colonização da América. Também vale a pena conhecer o livro Literatura Brasileira, dos primeiros cronistas aos últimos românticos, de Luiz Roncari. Essa obra, destinada ao ensino de literatura, com uma abordagem histórica, fornece aos estudantes o aparato crítico necessário para compreender as produções nacionais no campo das letras. Esperamos que essas propostas sejam importantes para suas aulas, tornando-as mais atraentes, ricas e dinâmicas. Para mais informações sobre as habilidades trabalhadas nesta obra, consulte o material digital do professor. Obrigado por assistir e até a próxima.